paz do Senhor Jesus, quero dizer da minha alegria, minha satisfação e gratidão a Deus por poder estar mais uma vez refletindo na palavra e podendo orar com você. Espero que você esteja bem, espero que a bondade do Senhor esteja alcançando sua casa, sua vida pessoal, sua vida familiar, seus negócios. Espero que o Senhor nosso Deus esteja cuidando da sua saúde, esteja cuidando da sua vida financeira e trazendo provisão à sua mesa. Minha oração é para que o cuidado de Deus seja uma realidade na sua vida. Nesta série de ministrações, nós temos trabalhado na busca de um fortalecimento para a nossa vida espiritual. Nosso alvo é que o Senhor esteja nos fortalecendo pelo poder do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de estar meditando no Evangelho descrito por João, capítulo 16. Nós vamos trabalhar o capítulo de número 16, mas eu gostaria de tomar como referência o versículo de número 13. Palavras do Senhor Jesus que nos diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom, nós estamos diante de um texto que eu considero bastante conhecido, mas também afirmo que este texto é muito oportuno para este tempo que nós estamos vivendo. Dentro deste discurso do Senhor Jesus, que começou no capítulo de número 13, um discurso de despedida dos seus discípulos e que vai culminar com a sua oração intercessória, o Senhor Jesus está trazendo algumas orientações finais aos seus discípulos. Depois de ter instituído a ceia, a Bíblia diz que ele traz uma grande lição de humildade, lavando os pés dos seus discípulos. No capítulo 13 é que nós temos este relato. No capítulo de número 14, Jesus começa a trabalhar a alma dos seus discípulos e ele se coloca como o terapeuta da alma. Os 3 primeiros versículos ele fala com exclusividade, uma palavra voltada ao consolo, ao ânimo, ao fortalecimento individual de cada um dos seus discípulos. E aí nós vamos perceber que, quando nós chegamos no versículo 16, Jesus vai passar a falar com precisão sobre a pessoa do Espírito Santo. A verdade é que o Espírito Santo ele tem um papel extremamente importante no Evangelho que foi descrito por João. Nós observamos no capítulo 1, versículo 32, o Espírito Santo sendo manifesto na vida do Senhor Jesus, descendo sobre ele por ocasião do seu batismo. Jesus falou em João 3:5 que o ser humano, para entrar no reino dos céus, o ser humano precisa nascer da água e também nascer do Espírito. Em João capítulo 7, versículos 38 e 39, Jesus disse que aquele que nele crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E Jesus afirmou no verso 39 que esta experiência ela é resultado de uma ação, de uma manifestação do Espírito Santo. Quando nós observamos, portanto, João 14,16, que eu havia citado anteriormente, nós vamos observar que o Senhor Jesus apresenta o Espírito Santo como outro consolador. Outro porque o Espírito Santo veio para substituir o Senhor Jesus. E esta expressão outro consolador nos traz a afirmação de que o Espírito Santo é igual a Jesus. Ele tem a mesma substância que o Senhor Jesus. E é isso que nós vemos na Bíblia. Os mesmos atributos
que a Bíblia apresenta de Deus o Pai, também apresenta no Deus o Filho e também nos apresenta no Deus Espírito Santo. Isto significa dizer que se Deus o Pai é onipotente, o Filho também é onipotente e o Espírito Santo também é onipotente. Então, com as mesmas palavras de sabedoria que o Senhor Jesus esteve orientando, consolando, direcionando a vida dos seus discípulos, assim também o Espírito Santo nos orienta, nos direciona e nos aconselha. Da mesma maneira que o Senhor Jesus esteve ao lado dos seus discípulos, assim também o Espírito Santo está do nosso lado. Em João 14:17, veja que Jesus enfatiza que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Veja que em Jeremias 10:10, Deus Pai é chamado de verdade. Em João 14:6, Jesus, ele também se autoafirma como a verdade. E aqui em João 14:17, o Espírito é verdade e ele está em concordância com a própria palavra do Senhor Deus, que em João 17:17 é chamada de a palavra da verdade. Veja que em João 14:26, Jesus enfatiza o ministério do Espírito Santo, afirmando que o Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso mentor, é o nosso ensinador. E Jesus disse: ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Veja que no capítulo de número 15, versículo 26, Jesus fala ainda sobre o ministério do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é quem vai dar testemunho do Senhor Jesus. E quando nós chegamos no capítulo 16, que é o capítulo que eu gostaria de meditar com você nesta oportunidade, nós vemos o Senhor Jesus afirmando com mais intensidade sobre o ministério do Espírito Santo. Dos versículos 5 a 11, você vai ver Jesus enfatizando a obra do Espírito Santo em favor do mundo. O versículo 5, Jesus disse que o Espírito Santo tem o poder para convencer o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Quando você olha para o capítulo 16, a partir do versículo 12 até o versículo 15, você vai perceber que o Senhor Jesus enfatiza o ministério do Espírito Santo na vida dos seus discípulos. Inclusive, o versículo 13, Jesus disse que é o Espírito quem vai estar nos guiando, nos conduzindo, nos direcionando, como se nos tomando pela mão e nos conduzindo por toda a verdade de Deus. Então eu quero dizer para você que esse Espírito, o Consolador, o Espírito Santo, ele está à minha e está à tua disposição nesses dias de crise, nesses dias difíceis, nestes dias de calamidade. O Espírito Santo continua guiando os discípulos do Senhor Jesus. O Espírito Santo continua instruindo, orientando e capacitando. E eu quero, em nome do Senhor, fazer uso dos próximos versículos que temos no Evangelho descrito por João, capítulo 16, e extrair e aplicar algo que eu recebi do Senhor para a sua edificação espiritual. A partir do versículo de número 19, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele vai tratar sobre um princípio de transformação. Ele havia contado um enigma aos seus discípulos que trouxe à mente deles um pouco de confusão, um pouco de tensão, medo, na verdade. Eles ficaram com o coração agitado, eles estiveram por um momento angustiados, porque o Senhor Jesus disse a eles, de acordo com o versículo 19, que eles estariam vendo o Senhor Jesus por um tempo e por um pouco tempo não o veriam mais, mas logo poderiam rever o Senhor Jesus.
Isto trouxe uma preocupação, porque num primeiro momento eles não estavam entendendo, tendo o discernimento pleno daquela fala do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele traz um princípio de transformação, trazendo inclusive um testemunho ou um exemplo de transformação e posteriormente falando da recompensa da transformação. Veja que quando o Senhor Jesus, nos versículos 20, 21 e 22, ele faz uma menção de uma mulher que quando está para dar à luz, ela sente tristeza, mas logo após dar à luz, ela se alegra porque mais um homem veio ao mundo. Veja que o Senhor Jesus fala da transformação que ocorreu nas emoções dessa mulher, na circunstância que ela estava vivendo, pelo fato da tristeza se transformar em alegria. Veja que, observe o texto, Jesus não vai falar de substituição. No lugar da tristeza, Jesus substituiu a tristeza por alegria. Não é isso que o texto fala. O texto diz, nas palavras do Mestre, que a tristeza vai se converter em alegria, vai se transformar em alegria. E é aqui que eu gostaria de trazer uma aplicação da palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos vivendo nesses dias de tristezas, nós estamos vivendo nesses dias de muita dor, nós estamos vivendo em dias de muita calamidade, dias de desespero, dias em que nós estamos assustados, agitados, dias que nós estamos vivendo uma grande tensão. E eu quero trazer esta palavra ao seu coração, num ato de fé. Eu quero declarar pela palavra que o Senhor vai transformar toda a tribulação que você está passando em triunfo. O Senhor vai transformar toda a tristeza em alegria. Veja que o versículo de número 21 assegura-nos nas palavras de Cristo que haverá uma mudança, haverá uma metamorfose, haverá uma transformação. Veja que no versículo de número 22, Jesus deixou claro que esta mudança, esta transformação vem carregado de uma recompensa, e esta recompensa é uma alegria intensa no seu coração, uma alegria robusta, uma alegria duradoura que ninguém poderá tirar. Ei, em nome do Senhor Jesus, creia na palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, e no versículo 20, creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. O Senhor colocou no meu coração que Ele vai transformar esses dias cinzentos em dias em que o sol vai brilhar outra vez na nossa história. Deus vai transformar este mal em bem. Deus vai transformar este peso em alívio. Deus vai transformar toda a situação de aflição em libertação em nome do Senhor Jesus. Perceba que o Senhor Jesus, na sequência, Ele ensina-nos sobre o poder da oração. Tudo isso nós podemos perceber que o Senhor Jesus tem por objetivo de estar nos encorajando, nos motivando e nos fortalecendo. Veja que nos versículos 23 e 24, eu não estou lendo por conta do tempo, mas Jesus vai falar da eficácia da oração, afirmando que a oração é fonte de bênçãos para a nossa vida. Veja que no versículo 24, Jesus afirma que a oração também é fonte de alegria, porque a Bíblia diz que nós vamos receber um gozo completo. Muito mais do que as dádivas de Deus, nós vamos receber a alegria que vem de Deus.
nós vamos receber a manifestação da presença do Senhor, o Todo-Poderoso. A partir do versículo 25 até o versículo 28, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele proporciona aos seus discípulos um pouco mais de discernimento espiritual. Ele aguçou o discernimento nos seus discípulos, visto que ele revela a paternidade de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Veja que ele diz assim aos seus discípulos que eles poderiam confiar no Pai, que eles poderiam estar certos de que eles seriam atendidos pelo Pai. Então eu gostaria de incentivar você a valorizar a paternidade de Deus e tomar posse desta bênção que o Senhor nos proporcionou através de uma obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos fez acreditar no poder do nome do Senhor. E o Espírito Santo foi quem nos tornou filhos de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Mas eu quero chegar no versículo de número 33. Antes, porém, permita-me lhe lembrar de uma confissão confiante que nós podemos perceber que foi evidenciada pelo próprio Senhor Jesus na vida dos seus discípulos. Os discípulos acreditaram que Jesus veio de Deus. Os discípulos acreditaram que ele era o Messias, que ele era o ungido. Mas você pode perceber nas entrelinhas que eles estão, de certo modo, sendo um tanto que presunçosos. Por quê? A Bíblia vai dizer que logo eles estariam sendo dispersos e eles então não estariam manifestando uma confiança absoluta. E aí que eu gostaria de estar trazendo também uma aplicação desta palavra, porque é o que tem acontecido conosco nesses dias de pandemia. Nós também, como igreja do Senhor, estamos um tanto que dispersos, não estamos podendo congregar com tanta facilidade como já tivemos. Por isso não estamos manifestando a nossa fé como nós já manifestamos, embora tenhamos a consciência e a convicção da grandeza de Cristo, da obra de Cristo, do poder de Cristo, mas por vezes o nosso coração está sendo agitado. Às vezes a nossa fé está oscilando. Às vezes nós não conseguimos ter uma inteireza certeza de fé. E por isso ficamos com medo, porque vemos as informações de milhares de pessoas que estão perdendo a vida, milhares de pessoas que estão desempregadas, muitas empresas e comércios que estão indo à falência. Estamos percebendo que a situação continua uma situação que fugiu completamente do controle dos seres humanos. Mas foi nesta hora, foi exatamente neste momento, que o Senhor Jesus compreendeu que os seus discípulos estariam dispersos e que o Senhor sabia que eles estariam, por um momento, o abandonando. O Senhor disse: o Pai está comigo. Eu gostaria que você entendesse e compreendesse que, embora você esteja se sentindo separado de um, de outro, não podendo estar reunido como congregação, como nós já pudemos usufruir de tantos trabalhos, tantos congressos, tantos cultos em que a casa de Deus esteve cheia. Estamos um tanto que dispersos, mas eu gostaria que você compreendesse e entendesse que o Pai está do teu lado. O Pai está com você. Há uma presença de Deus na tua vida e esta presença é através da pessoa do Espírito Santo. Mas olha o versículo de número 33. Jesus conclui a sua palavra de orientação aos seus discípulos dizendo:
eu vos tenho dito estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Veja que Jesus está dizendo que este mundo é um lugar de aflição. Veja que Jesus está deixando claro que, enquanto estivermos neste mundo, vamos ter crises, vamos passar por adversidades, vamos ter que aprender a conviver com problemas. Mas é interessante você observar que, embora João vai dizer ainda um pouco mais à frente que o mundo inteiro jaz no maligno, e se o mundo inteiro jaz no maligno, quem é o maligno? Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas eu preciso entender que eu estou neste mundo, mas Jesus orou por mim, Jesus intercedeu por mim. E veja que na oração sacerdotal que Jesus fez pelos seus discípulos e também por mim e por você, Jesus disse em João 17,15, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E eu acho interessante esta oração de Cristo, porque hoje eu tomo posse dela e eu gostaria que você tomasse posse também desta oração. Porque enquanto o mundo está carregado de crises e de dificuldades, e nós temos o diabo que está agindo e atuando neste mundo. Enquanto o mundo ou o diabo rouba, eu quero dizer que em Jesus você pode ser restituído. Enquanto o mundo mata e o diabo mata, Jesus é o dono e o autor da vida. Então, eu quero dizer para você, enquanto nós estamos sendo afligidos por conta deste mundo, que tem um vírus que está matando, eu quero dizer para você que Jesus é aquele que dá a vida. O mundo destrói, mas Jesus constrói. O mundo abate, mas Jesus levanta. O mundo desalenta, mas Jesus anima. O mundo estraga, mas Jesus conserta. Jesus está dizendo, o mundo pode estar contaminado e estar contaminando muitas gentes, mas eu ainda tenho poder para limpar, para purificar e para santificar a minha igreja. O mundo engana e está sendo enganado pelo diabo, mas Jesus está dizendo, eu posso esclarecer e tornar a sua vida clara. O mundo entorta, mas Jesus endireita. O mundo está perturbado, mas em Jesus você pode ser confortado pela bendita, maravilhosa, gloriosa palavra do Senhor, o nosso grande Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, eu gostaria de estar orando por você, para que em Cristo você tenha vitória. Porque Jesus disse, tenha bom ânimo. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, olha aí no profundo do teu coração. Eu já tenho dito para você uma palavra de fé. Eu tenho trazido a você uma palavra de esperança. Então pegue essa palavra aí dentro do teu coração e diga para a tua alma, anima-te alma, tenha bom ânimo, creia que essa situação vai ser transformada. Creia, o Senhor Jesus vai mudar a nossa sorte, o Senhor Jesus vai mudar, porque o Senhor Jesus é o grande vencedor. Ele mesmo afirmou, eu venci o mundo. E você sabe que Jesus venceu todos os desafios aqui neste mundo, inclusive vencendo o diabo, inclusive vencendo todo mundo com as suas concupiscências, inclusive vencendo a morte. Jesus venceu e triunfou sobre a morte. Ei, Jesus,
Ele é o grande vencedor que venceu o mundo, o diabo, venceu a morte, venceu inclusive o inferno, pois foi ele quem disse: eu estou vivo para todo sempre e tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. E se Jesus venceu, olha o que diz a Bíblia, Romanos 8:37. A Bíblia diz que nós, em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos, 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios 2:14, Paulo disse: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Você vai vencer. Nós vamos vencer esta pandemia. Nós vamos vencer a doença. Nós vamos vencer esta crise, porque o Senhor nos dará vitória pelo poder do seu Espírito Santo. Querido Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de meditar e refletir nas Escrituras e estar abençoando a vida deste meu irmão e desta minha irmã que ora comigo. Eu sei, Senhor, que estamos vivendo dias de muitas lágrimas, dias, Senhor Deus, em que, na realidade, o nosso coração tem estado triste quando nós temos notícias de pessoas que estão sendo vítimas deste coronavírus. Clamo mais uma vez pela tua misericórdia, para que o Senhor venha, em nome do Senhor Jesus, erradicar este vírus da nossa nação, de dentro da nossa família, dos nossos familiares, da nossa cidade, do nosso estado e de toda a nação e em outras nações do mundo. Tenha compaixão e misericórdia e repreende toda a ação do diabo que tem se infiltrado em mentes, que tem se infiltrado em governos internacionais e também, Senhor, tido influência em autoridades da nossa nação para estar, Senhor, prejudicando de modo direto e indireto o povo brasileiro. Eu clamo para que o Senhor venha trazer livramento ao Brasil. Eu clamo para que o Senhor venha trazer livramento às famílias brasileiras, especialmente a esta família por quem este irmão e esta irmã está se fazendo representar. Traz cura, traz libertação, traz, Senhor Deus, a provisão, traz o teu cuidado, a tua bênção, a solução dos problemas. Espírito Santo, Consolador, nosso amigo, nosso ajudador, nosso companheiro. O Senhor está, eu sei que o Senhor está ao nosso lado, mas manifesta a tua presença, Espírito. Conforme o salmista orou no Salmo 143, verso 10, eu faço uso da palavra para dizer: Espírito Santo, guia os passos deste irmão e desta irmã, conforme a oração do poeta. Guia por caminhos planos, guia, Senhor Deus, dentro da retidão, endireita esses caminhos tortuosos. E em nome de Jesus, aplana todo o caminho escabroso, Senhor. Tenha compaixão, ajuda o teu filho e a tua filha a caminhar com firmeza e com segurança. Pelo teu bondoso Espírito, esteja nos conduzindo. Na unção do Espírito, continua nos conduzindo. Queremos ser homens e mulheres do Espírito, andarmos no Espírito para vencermos o pecado, a natureza pecaminosa, vencermos o nosso inimigo, o diabo, todas as suas artimanhas e tentações, todas as guerras e crises
que esta situação de pandemia está gerando, Senhor, na nossa vida econômica, na nossa família, Deus, na nossa vida pessoal. Quantas pessoas que estão sofrendo, Senhor, a síndrome, o pânico, meu Deus, que tem atormentado, em nome de Jesus, traz o livramento desta perturbação, desta insônia, deste espírito de medo. Traz a tua paz, traz o teu alívio, traz a tua segurança, traz, Senhor, não deixa essa mente confundida, transforma esse estado, transforma esta situação, transforma essa emoção agora, pelo poder do nome, da palavra do Senhor Jesus, que foi liberada profeticamente através desta reflexão. Eu profetizo a cura, eu profetizo o renovo, eu profetizo a tua graça em abundância, em nome e por amor de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.